Vamos ver então alguns aspectos importantes da psicologia do assujeitamento. Vamos começar a ver uns tipos, né, de assujeitamento. Um deles é pela questão da força. A força, ela cria, né, um certo paradoxo mental, uma confusão mental entre a proteção e o controle. Então fica confusa a distinção, sensível a distinção entre aquilo que nos controla e aquilo que nos protege. E uma força, ela sempre reconhece apenas uma outra força. Então isso é uma das brechas, né, que a gente tem para aquilo que a gente chama da força dos fracos. Porque como a força ela não reconhece, vamos dizer, essa força dos fracos, geralmente é uma brecha, né, para desorganização do poder, desorganização da força. Um outro aspecto importante, né, dessa força dos fracos é o que a gente chama do seu tempo lento. Então, é uma força que ela vai corroendo as estruturas, né, diferente, né, do poder, que, como tem um amigo meu que é militar, ele diz que a solução militar ela é rápida, né, e mal feita. Então, essa força dos fracos, né, ela é mais corrosiva, né, porque também os fracos eles têm um maior número. Quer dizer, então, tem uma série de aspectos, né, que faz com que o poder, né, ele não esteja só, né, na ordem da força. Né. Existe a força do que a gente chama dos fracos, o não poder. Um outro tipo de assujeitamento é pelas ideias, né, pelos ideais. Então, os ideais, eles criam uma área de assujeitamento, ou em relação a pessoas, né, pessoas que são idealizadas, os líderes, né, que exercem uma função de assujeitamento em relação às pessoas que os idealizam, né, as pessoas que os seguem, ou o estado de massa, né, que também é arrebatador, né, uma força muito poderosa. As massas, né, são muito poderosas, né, semelhante ao amor, à hipnose, né, como mostra o Freud, a guerra, que se dá por uma identificação horizontal, né, uma identificação dentro da massa. Então é uma força, né, que se assujeita a líderes, se assujeita a ideias, né, a objetivos, e que tem uma intensidade muito grande e arrebatadora em relação às pessoas que participam ali dessa situação de massa. Tem o assujeitamento pelos afetos, né? O assujeitamento afetivo é um dos mais comuns, um dos mais conhecidos, né? Tanto nas situações de amor quanto nas situações de ódio. São sentimentos, são situações que nos possuem, né? Nos dominam intensamente, e elas têm um assentamento, né? Na experiência do medo, né? O medo da perda do amor, do objeto amado, que se liga ao desamparo, né, que é um sentimento psicológico muito importante, muito fundamental, oriundo do fato de que nós somos seres, vamos dizer, desamparados. A gente nasce numa situação de desamparo, a gente precisa de cuidados, né, para sobreviver, e nessa experiência de sermos amparados, a gente cria relações, vínculos importantes de assujeitamento, de dependência, em relação ao desejo de quem nos cuida, né, que depois se torna mais difuso, né, mais difundido. Então essa experiência, vamos dizer, do desamparo, ela cria, né, uma série de repercussões, uma série de relações de medo, né, e, portanto, de assujeitamento. Um outro tipo de assujeitamento é em relação às coisas, né, que é muito comum na nossa cultura hoje em dia, né, extremamente forte, que é uma relação, é uma sociedade materialista. Então a nossa libido, né, a energia da sexualidade, a energia dos vínculos amorosos, elas estão muito vinculadas às coisas hoje em dia, às posses, né, ao mercado, ao consumo. E a gente tem, talvez, a síndrome mais importante, né, da modernidade, são as síndromes de dependência, os vícios, as adicções, diversas formas, generalizadas por coisas, por pessoas, por situações. Então é muito mais fácil, né, a gente, por exemplo, transformar um tigre
em vegetariano do que tirar uma pessoa de uma situação de vício, né? Apesar de ser possível, é muito difícil, né? Porque é um tipo, né, de relação muito característico do nosso tempo, esse deslocamento, né, da libido para as coisas, né? Uma relação que a gente passa a ter libidinal, né, com as coisas, que vem substituir os nossos vínculos libidinais com as pessoas, que se tornam, na nossa sociedade, instáveis, né, frágeis, as relações desde muito cedo, né? A nossa relação de dependência com as pessoas, ela se torna alterada, né? As famílias, né, elas são muito móveis, os pais trabalham fora, né? Então a possibilidade do estabelecimento de vínculos com pessoas se torna difícil, e como elas são necessárias, essas relações de dependência, elas migram para as coisas, né? E passam a constituir, portanto, isso que a gente chama das síndromes de dependência. Um outro tipo de vínculo, né, de assujeitamento, é em relação à morte, né, e ao morto. Então a morte, né, apesar de poucas pessoas saberem, ela gera vínculos de vício muito forte, né? Os criminosos, né, os agentes de segurança, né, muitos deles são viciados em matar, né? Eles precisam matar eventualmente para não entrar em abstinência, né? Os suicídios, né, os comportamentos autolesivos, quer dizer, eles mostram como que a gente depende também das situações de morte, como a morte ela estabelece assujeitamentos atrativos, né, bastante fortes em relação a essa situação de assujeitamento. E o morto, né, também, os mortos, eles controlam os vivos, né, através da religião, através dos livros, através das ideias, né. Nós somos orientados, né, em grande parte, pelas pessoas que já morreram, ou pelos mortos próximos, né, pessoas íntimas que a gente perdeu e que exercem uma atração muito grande sobre a gente, né. Um dos atratores muito fortes que a gente tem é a saudade do morto, né, o que a gente chama de críptas, lutos mal feitos, né, que exercem uma atração muito grande, um empoderamento muito grande sobre nós, né, um poder desse morto que seria uma forma de não poder, porque é um poder que depende, vamos dizer, do nosso investimento, né, como esses assujeitamentos, né, eles são a maior parte deles produzidos pela nossa necessidade, né, de nos subordinarem a alguma coisa, a ideias, a pessoas, a situações, para nos proteger ou do desamparo, ou do medo, né, ou investimentos libidinais. Então tem algumas situações que fazem parte dessa conjuntura, né, e são muito importantes. Uma delas é o que a gente chama da sociedade contra o Estado, né, que é uma resistência da sociedade, né, em relação ao Estado. Então os povos da floresta, os povos do deserto, né, e as sociedades africanas, elas têm muito esse movimento que a gente chama da sociedade contra o Estado. Quer dizer, são movimentos de guerrilha, movimentos tribais constantes, que no fundo eles impedem, né, a construção de um Estado hegemônico, totalitário, né. No Brasil, particularmente, né, a gente tem essa conjuntura muito forte devido à nossa herança indígena, né, que é uma sociedade que se coloca contra o Estado. Uma das coisas mais importantes ali que tem em algumas sociedades tribais é o que eles chamam vergonha de obedecer. Então, essa vergonha de obedecer é uma resistência contra, né, o assujeitamento. Por isso que os índios não foram, vamos dizer, úteis, né, durante o período de escravidão, né, porque eles não entendem o processo de assujeitamento. Entendem, vamos dizer, entre aspas, né, eles não têm eles têm vergonha dessa situação de se assujeitarem. É uma coisa muito comum, de certa maneira, na nossa sociedade, né, brasileira, essa certa vergonha de obedecer, mesmo que não seja de uma forma consciente, né. Então aqui existe sempre essa luta, né, existe um mal-estar entre sociedade e Estado, né, uma ausência de um pacto social. Então sempre que a sociedade
pode, né, ela burla o Estado, né, ela evita o Estado, né? Como sempre que o Estado pode, né, ele retira coisas da sociedade, impõe taxas, impõe restrições, né? Então, sempre que a gente recebe ali um selo do Estado, a gente teme, né? O Estado ele não é visto como alguém amigável, né? Como o Estado também ele sempre vê o cidadão como alguém que está burlando alguma lei, como alguém que seja objeto, né, de algum tipo de lucro, enfim, né? Então, é uma relação sempre de desconfiança entre Estado e sociedade que cria um aparente assujeitamento, né? Uma outra situação importante, né, em relação nessa situação social, né, mais ampla, é o que o Gandhi chamava da desobediência civil. A desobediência civil mostra, né, esse aspecto da força, né, dos fracos, porque ela, né, derrubou o Império Britânico, né, como o cristianismo derrubou, né, cooperou bastante para a queda do Império Romano. Então é uma demonstração que, né, o comando, a força, o poder, ele depende em grande parte da obediência, né, a não ser nas relações de força, onde você tem que ter uma outra força. Mas tem essa força do fraco, né, que pode desestabilizar as relações de mando, as relações de poder. Então, essa queda, né, ali dos fortes, né, em relação aos fracos, também ela vai aparecer ali na questão das mutações, né, das espécies, porque tem esse equívoco, né, na interpretação que foi dada, né, ao Darwin, de que os mais fortes sobrevivem. Só que o que o Darwin diz, que é que sobrevivem os best fitted, os melhores adaptados. Porque se fossem os mais fortes, né, os dinossauros não tinham desaparecido, né, o tigre, o leão, né, a baleia não estavam ameaçados de extinção. Então não é o mais forte, vamos dizer, que sobrevive, mas são os melhores adaptados. E usualmente os mais fracos eles se adaptam melhor, mais rapidamente. Então a gente sabe que as mutações, por exemplo, elas se dão, né, em ambientes, em organismos mais fragilizados, que têm menos defesa contra as mudanças. Então os mais fortes eles se desenvolvem, mas os mais fracos mudam, né, em termos de mutabilidade, né, e portanto de adaptabilidade maior, né, as possibilidades de mudança, né, do ambiente. Então nós vivemos, apesar de nós vivermos, né, numa sociedade de controle, né, como mostra Foucault, esse controle ele é sistematicamente confrontado, vamos dizer, pelas situações de transgressão, pelas situações, né, do que a gente chama da força ali dos fracos, né? Agora, esse controle ele não é mais feito pela moral ou pelo Estado, como era feito anteriormente, mas pelo mercado. Então a gente se assujeita, se submete, né, no nosso cotidiano, na nossa vida em geral, para as possibilidades de construção do mercado. E uma coisa muito importante é que a gente tem essa ideia, né, de que o poder, como, né, o mando, né, ele seria o bem e o mal, né, como se fossem coisas absolutas. Só que ninguém é assim totalmente submisso, nem totalmente tirânico. Quer dizer, né, são em situações, né, em circunstâncias, né? Por exemplo, o César, né, ele era ali um regente, né, das forças romanas, mas ele se subordinava, né, aos encantos da Cleópatra. Como Napoleão, né, ele foi morto ali pelo seu serviçal mais fiel, né, como o Júlio César, né, também a principal golpe foi dado pelo Brutus, que era o filho dele, querido, né, filho adotivo, né? Geralmente as pessoas, né, que tiranizam mais e que abusam mais, né, em ambientes íntimos, são pessoas dóceis, né, são pessoas amáveis publicamente. Então, essa situação ela não é absoluta, né?
o assujeitamento, né, e a tirania, ou o poder e o não poder, não são entidades absolutas. Eles variam, vamos dizer, de circunstância para circunstância, variam de momento para momento, né? Então são dialéticos, né? São circunstanciais. Uma pessoa ela não é sempre submissa, como ela não é sempre poderosa, depende do momento, da circunstância em que ela está. Ela pode ser simultaneamente uma coisa e outra.